Cláudia de Bulhões na sua TV Maceió, canal 22, da grade da NET e através das TVs via internet, que é o Gente da Gente e a TV Maceió também, de novo na sua casa. É um prazer entrar na sua casa. Como sempre, temos um entrevistado que você está curioso e curiosa para saber. Daqui a pouco eu conto. O nosso entrevistado hoje é uma pessoa que eu reputo, assim, de uma moral, de uma elegância, de uma ética. Tudo isso eu estou falando para descrever um policial. Quem é? Vocês não estão acreditando que essa pessoa tenha todos esses predicados que eu estou lhe dizendo? Pois acreditem, essa pessoa é o Dr. Leonardo Assunção. Dr. Leonardo, seja bem-vindo ao programa Gente da Gente. Obrigado, Cláudia. E inicialmente tenho que agradecer tantos elogios assim. A gente luta para ver se chega a ser merecedor de tamanhos elogios. Muito obrigado. Os meus elogios, você sabe que são sinceros, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, nós nos conhecemos. Eu até posso dizer que eu privo um pouco, né, da amizade de Leonardo Assunção, e ele me conhece um pouco, e eu conheço ele, a maneira dele ser. Leonardo, da outra vez que nós estivemos aqui, você só foi autorizado a falar quando eu mandava, lembra? Foi um interrogatório marcante. Até hoje tem em minha mente aquelas palavras duras de inquisição que passei na outra oportunidade. Mas hoje vai ser um pouco diferente e um pouco assim mais relaxado. Podemos? Com certeza. Acho que já demonstrei a minha inocência na outra oportunidade. Agora vamos para o bate-papo, né? Agora eu tô notando uma coisa, doutor Leonardo, só para encerrar esse assunto que eu comecei. Você está mais feliz. Está mais risonho, está mais... Não quero saber por quê. Quem está nos assistindo deve saber. Por que você está mais feliz, está mais alegre, certo? E eu diria, e não me olhe com essa cara feia, não, que eu tenho medo. E por que você está até mais descontraído? Mas deixemos isso para lá, que isso não é da nossa entrevista. Doutor Leonardo, você é lotado aonde? Na Polícia Civil? Eu permaneço lotado na Central de Flagrantes 1, ali no Farol, em frente ao Hospital do Açúcar, a unidade policial pioneira nessa atividade de confeccionar os autos de prisão em flagrante 24 horas do dia aqui em Maceió, no estado de Alagoas. Eu não falei para vocês, meus telespectadores, eu duvido muito que alguém não conheça o doutor Leonardo. Ele é delegado da Central de Flagrantes. A Central de Flagrantes você dá, como é que se diz, plantão, não é? Exato. São alguns delegados, 8 delegados que lá estão, né, divididos em 4 equipes. Cada dia temos 2 delegados que estão lá dividindo e trabalhando às 24 horas do dia para bem atender a população e atuando nos casos de prisões em flagrante e diversas outras ocorrências que lá chegam e saem com uma pronta resposta daqueles profissionais que lá estão. Não só os delegados, obviamente, como agentes e escrivães de polícia também, dando todo apoio à sociedade. São 8, é? 8 equipes, né? Cada equipe coordenada por um delegado e montada com alguns escrivães, alguns agentes de polícia que fazem todo um aparato pronto a atender a população nos diversos serviços prestados pela Central, né? Confecção de boletins de ocorrência, confecção de autos de prisão em flagrante, apreensão de adolescentes infratores, procedimentos de menor potencial lesivo, no caso de adolescentes e também de adultos, também são feitos lá, atendimentos à população, advogados, custódia de presos, também temos custódia de presos lá, infelizmente, posso até dizer. Também nos deslocamos para alguns locais de crime em Maceió e na região metropolitana, né? Esse detalhe é bom até de ser lembrado. Nós fazemos um atendimento na região metropolitana,
a Barra de São Miguel a Barra de Santo Antônio, incluindo municípios como Rio Largo, Messias, Pilar. Então, toda essa gama de unidades, né, de municípios são abrangidos pela Central de Flagrante. Então, é um trabalho extremamente árduo, principalmente que são as 24 horas do dia, 7 dias por semana. Como é que não vou me referir de uma maneira geral, vou me referir a você. Como é que se dá conta de ficar na delegacia de flagrantes, coordenar um serviço e sair de Barra de São Miguel até Barra de Santo Antônio, quando se faz necessário, que isso é quase que diariamente? Como é que se dá conta? Como é o ser humano para isso? É uma atividade complexa, né? Cada dia que se vence lá na Central de Flagrante sem maiores transtornos, nós reputamos como uma grande vitória, porque realmente é muito complexo. Nessa logística ainda tem a questão de alimentação dos presos, né? Nós temos lá muitas vezes 20 e poucos, às vezes até 30 indivíduos presos, novos indivíduos chegando, outros sendo removidos. Então há uma logística muito grande para que os problemas não apareçam. Vez por outra surgem na imprensa alguns relatos relacionados a problemas na central, mas até acreditamos que sejam coisas pequenas, porque são muitas atividades que lá se desenvolvem. Outrora já tivemos comentários acerca da demora de viaturas policiais lá na central. Hoje esse problema já não mais existe. No atendimento da população também, isso já reduziu bastante. Então acreditamos que estamos num avanço muito grande nessa questão, nessa unidade que é tão complexa, e houve um ganho na sua qualidade, principalmente a partir do início desse ano, quando surgiu uma segunda central de flagrantes, né, situada aqui no bairro de Mangabeiras, junto ali do complexo de delegacias especializada, o CODE. Lá funciona a partir das 18 horas de cada dia até 8 horas da manhã no dia posterior. Outra central de flagrantes. E, mais recentemente, uma terceira central de flagrantes, a Central de Flagrantes 3, situada em Benedito Bentes, junto do 8º Distrito Policial, ao lado do posto de saúde de Nilma Bulhões, que também, a partir das 18 horas, faz um atendimento da parte alta da cidade, alguns bairros da parte alta, enquanto essa segunda delegacia plantonista pega bairros aqui da parte baixa. Então, se eu tivesse que explicar, na parte da noite, a Central de Flagrantes 1, que é ali do Farol, faz toda a região metropolitana de Maceió, além de municípios, de distritos centrais. Enquanto a parte alta da cidade, Benedito Bentes, Cidade Universitária, Clima Bom, todos esses ficam na Central 3 do Benedito Bentes. E alguns bairros, como Ponta Verde, Jatiuca, Jaraguá, Trapiche, alguns bairros ficam situados na Central 2, que é ali na Mangabeiras. Cruz das Almas e Jacarecica também, que não podemos esquecer. Exatamente. Por razões óbvias. Por razões óbvias. Doutor Leonardo, mas você já exerceu alguns cargos, além de delegado de polícia. Você já foi... Da Central, né? Da Central. Sim, a caminhada já foi longa aí até chegarmos hoje à Central. Já estamos há um certo tempo na Central de Flagrante, quase aí completando o 3º ano lá. Mas antes de chegarmos à Central, já tivemos uma passagem extensa pelo interior do estado de Alagoas, que felizmente me fez conhecer bastante o interior do estado, e também já tivemos atuação aqui na capital como corregedor da Polícia Civil, já desempenhei função também de diretor do Sertão, diretor de recursos especiais da atual DEIC, também já tive a oportunidade de ser titular de alguns distritos um pouco mais complexos, posso assim dizer, como o 8º Distrito, que acabei de falar, do Benedito Bentes, o 12º Distrito de Rio Largo, né, na época, inclusive, que era um distrito só em Rio Largo, hoje nós temos 2, mas fui titular de lá enquanto tínhamos apenas um, então era um local muito complexo, como continua sendo até hoje, e então já tivemos passagens aí por alguns lugares, né? Você só pega a pedreira, né? Se me permite brincadeira, eu costumo dizer que parece que o sangue é bom, né? Eu atraio essas coisas assim. Ninguém lhe dá uma molezinha, né, doutor? Ainda não tive a oportunidade de pegar um município mais tranquilo, ou uma unidade, porque a Central de Flagrante também não é tida como um lugar muito tranquilo, não. Nossa. Lugar que você tenha que ficar às 24 horas disposto a atender aquilo, qualquer coisa que chegue, né, e ultimamente tudo que acontece acaba parando lá, mais ainda na do Farol, porque é a primeira e é aquela que ficou mais conhecida, então é uma atividade que assusta até mesmo profissionais da segurança pública.
Nós vamos para o intervalo, doutor Leonardo, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre números, frequências de casos na delegacia de flagrantes. Vamos para os comerciais. Voltando aqui com o programa Gente da Gente, com Cláudia de Bulhões, na sua casa, trazendo o doutor Leonardo Assunção, delegado de Polícia Civil. Doutor Leonardo, antes que a gente entre nos números, eu quero dizer que nós lamentamos muito não ter mais aquele programa que vocês tinham, aquele programa muito bom, que era de TV, Segurança em Debate. Era um programa esclarecedor, era um programa que a população pede novamente. Mas deixemos para lá. Doutor Leonardo, quantas pessoas em médias, ou quantos casos, né? Mas se tem casos, tem pessoas, são atendidas na delegacia de flagrante do Farol? Olha, Cláudia, é um número complexo de nós chegarmos aí para apontar, até porque diariamente há uma variação muito grande. Mas se nós juntarmos aquelas pessoas que procuram unidade para fazer boletins de ocorrência, aquelas pessoas que procuram unidade para acompanhar um auto de prisão em flagrante, né, seja como familiar de um preso, seja como vítima, seja como o próprio autuado, os profissionais de segurança que lá chegam, sejam policiais militares, policiais federais, rodoviários federais, Força Nacional, Guarda Municipal, agentes de trânsito que lá chegam levando seus problemas, pessoas que vão tirar dúvida, advogados, são muitas pessoas envolvidas. Então posso dizer que diariamente temos quase que 200 pessoas ali passando e sendo atendidas, a maioria delas inclusive saindo com uma resposta positiva da central, menos os autuados, é claro. É porque quando fala 200 parece muito e quando fala 200 parece pouco. Mas esses 200 todos tem tudo escrito. A maioria dos casos, sim, salvo aqueles que lá chegam para ocorrências que não dizem respeito à central, né, e são encaminhados para outras unidades com toda a explicação. Muitas vezes as pessoas chegam na central e os casos nem de polícia são, ou então necessitam de algum documento de outra instituição pública, são encaminhadas, mas tudo isso leva um tempo, né, até o policial que está fazendo o atendimento conseguir compreender o que é aquela situação e dar a devida resposta para o cidadão. Então a questão do atendimento é bem complexa e muitas vezes é feito até pelo próprio delegado de polícia, né? Isso sem falar que, como a central acaba sendo uma referência no estado, muitas vezes vem casos de outros estados, as pessoas entram em contato conosco para tirar dúvidas. É a unidade que está 24 horas funcionando, então nos feriados, fins de semana, à noite, os contatos são feitos na central, então a gente acaba dando muita atenção à população em números grandes que, como você bem disse, às vezes soltando assim pode parecer pequeno, mas se formos ver de um a um, ouvindo os dramas de cada uma daquelas pessoas, realmente é muita gente. Ô, doutor Leonardo, o que é mais frequente? Homem, mulher ou de menor? Gostou do de menor? Entre os autuados? Ou os que vão para lá. Porque o de menor vai para lá também? Sim. Durante as 24 horas do dia ele acaba entrando, não permanece lá, eles são encaminhados para a delegacia especializada, que é a delegacia especializada da criança e do adolescente,
ali no Jacintinho, Barro Duro, mas entram na Polícia Civil pela Central de Flagrante. Lá ficando autuados algumas horas e depois são encaminhados. Assim, como autuados, eu devo dizer que a maioria, a grande maioria, são os homens jovens adultos, aquele indivíduo de 18 a 24 anos de idade. Esses representam a grande maioria. Né? Depois temos homens de idades diversas, os adolescentes do sexo masculino, né, até 18 anos, as mulheres, felizmente, ainda hoje são minoria. Né? Mas muitas vezes, quando lá chegam, são por envolvimento na criminalidade através dos contatos que têm com namorados, companheiros, esposos. Muitas situações acabam as levando ao crime. Mulher é uma vítima. Eu não diria dessa forma, mas... É uma maneira, um xiste, mas é a verdade. Porque a mulher, ela é muito carente. A mulher é carente, então ela é envolvida sempre pelo companheiro. Você vê, nessa situação, não é ela que envolve o companheiro, é o companheiro que a envolve. Eu acho que eu estou certa quando eu digo isso. Sem sombra de dúvida, realmente é isso. A mulher se vê envolvida numa situação, muitas vezes até acaba assumindo uma responsabilidade que nem dela é do companheiro, do namorado, do esposo, ela assume, acaba presa, e cabe aqui a mim, Cláudia, fazer um alerta para as pessoas que estejam acompanhando alguma situação que possa desaguar num caso desse jeito. Avisem a mulher, porque a situação da mulher, quando envolve autuação, prisão em flagrante, é muito pior do que a do homem. Eu queria, já até estudos nesse sentido, mas eu queria entender melhor, porque quando o homem é preso e vai para o sistema prisional, ou até lá na central, quando o homem está preso, vem diversos familiares, a mãe, a namorada, a esposa, o filho, amigos vão lá tentar ajudá-lo. Quando a mulher é presa, nós temos uma quantidade bem menor de pessoas tentando dar esse apoio. No sistema prisional, pode ser observado, quando nós passamos ali na frente dos presídios daqui de Maceió, nos dias de visita, pode observar que nós temos uma fila muito grande de mulheres com crianças na porta do presídio para poder lá ingressar. Posso garantir aos senhores que essa grande maioria é para visitar os homens que estão presos. As mulheres, quando estão reclusas, quase não recebem visitas de ninguém, muito menos dos seus companheiros, que são os primeiros a abandonarem-as e arrumarem outras pessoas para ficar, sendo que elas muitas vezes lá chegaram através dele. Então esse é um problema muito sério a ser estudado e pensado pelas mulheres quando ingressam na vida do crime. Gente, muito interessante. Vocês sabiam disso, meu telespectador e meu caro internauta? Eu não. Porque a gente sempre vê a mulher como mais frágil. Mas o machismo é uma coisa assustadora. Então, seja, a mulher se envolve, não presta. Certo? Aí é abandonada pela família, que fica envergonhada, é abandonada por filhos, até pelo companheiro, como você falou. Exatamente. Então a gente tem que fazer realmente, assistente social, psicólogo, polícia, todo mundo tem que fazer um estudo sobre isso. E foi bom você alertar sobre isso. O telespectador que conheça alguém que está vendo que está indo por aquele caminho, né, num relacionamento que pouco acrescenta, que gera preocupação em todo mundo que está no entorno, tentem alertar, porque é melhor uma prevenção, porque depois que acontece, geralmente também são mulheres muito jovens, né? E essas mulheres acabam ficando aí penalizadas no mundo do crime, por um bom tempo. Exato. Depois, para arrumar emprego também vai ficar muito mais difícil, tudo fica complexo. É mais envolvimento com o tráfico a mulher, não é? Ajudando o homem. Infelizmente, a mulher aparece muito nesse sentido. Em diversas oportunidades tentando ingressar no sistema prisional com drogas, né, muitas vezes dentro até do seu próprio corpo, ou envolta com alguma coisa que vai entrar como alimentação, ou até no corpo de um bebê que ela leva consigo. Então, são situações, na maioria dos casos, com tráfico de drogas. Ou quando... Aí muitas vezes não há até o envolvimento do homem, ou só como chefe do grupo, em situações de furto também em lojas, né? Nós temos muitas mulheres aí, vão com determinadas roupas longas para lojas e acabam praticando furtos. Aí esses furtos são coisas pessoais ou coisas domésticas para o lar? Tem alguma referência disso? Muitas vezes, Cláudia, são produtos que tanto pode ser do lar ou domésticos, mas que gerem dinheiro, que são facilmente vendidos. Para vender. Coisas que não têm um tamanho muito grande, mas um valor agregado elevado, né? Às vezes até surpreende as pessoas, nós vemos vídeos aí na internet, indivíduos pegando garrafas de bebidas alcoólicas um pouco mais caras, alimentos que possam ser
vendidos num valor maior, né? Às vezes vemos queijos, né? Que você num tamanho não tão grande consegue agregar um valor muito grande. Então qualquer coisa que desodorantes, né? Isso. Também num valor elevado. Há pouco tempo estive no supermercado e me surpreendi quando vi todos os desodorantes sem tampa do spray na prateleira. E observando e posteriormente conversando com uma pessoa que lá trabalhava, ele falou, infelizmente, tivemos que chegar a esse ponto, no momento de vender, quando passa no caixa a gente coloca a tampa, porque é tentando assim impedir que esses objetos sejam furtados, né? Doutor Leonardo, eu quero depois nós entrarmos assim um pouco sobre prisão do usuário de droga e do traficante. Vamos para os nossos comerciais. O seu programa, Gente da Gente, aqui na TV Maceió, canal 22 da grade da NET, e na TV Web Gente da Gente, e na TV Web Maceió, ao vivo. Eu quero aqui conversar com o doutor Leonardo, para ele me explicar e repassar aqui para o telespectador. Usuário de droga ainda é preso? Olha, Cláudia, atualmente ele é detido, levado para a unidade policial. Lá é feito um procedimento contra ele, um termo circunstanciado de ocorrência. Sendo constatado que ele é usuário, ele é liberado para ser posteriormente chamado pelo Poder Judiciário e lá termina por assinar alguns compromissos que o levam para fazer atividades relacionadas a essa conduta, sejam atividades educativas, atividades de saúde, mas ele não termina mais preso como era até bem pouco tempo. Ele é mais ajudado pelo Estado no objetivo de retirá-lo daquela situação. E como é constatado que ele é usuário ou não? É algum teste ou pela própria experiência dos que prendem? Essa é uma das atribuições do delegado de polícia. O fato é levado para a autoridade policial, que em razão das circunstâncias que são postas, né, muitas vezes o local em que ele foi pego, a condição que foi pego, o que ele estava ali fazendo, a quantidade de entorpecente e diversas outras situações que envolvem uma apreensão, uma detenção como essa, que devem ser analisadas pelo delegado ali. É uma coisa muito sutil, uma linha muito tênue, por isso aqui fico alerta a telespectadores, que muitos de vocês, infelizmente, terão conhecimento com pessoas que têm envolvimento com drogas, né? Muitas vezes um familiar nosso, ninguém está livre de uma tristeza dessa, que como a linha é muito tênue, muitas vezes um amigo, um familiar seu, que pode até ser usuário de droga, pode ser de repente preso como traficante de drogas, porque se ele se envolver numa situação que gere uma dúvida se ele é usuário ou é traficante, pode ser que isso evolua para um tráfico de drogas, é uma prisão, algo muito mais complexo, que pode deixar um bom tempo encarcerado. Então é melhor evitar até mesmo o uso, para que não haja essa possibilidade de ser autuado como traficante. Mesmo o uso já é uma situação ruim, porque ele fica ali registrado na polícia, na justiça, como usuário, mas muito pior será se ele evoluir para a questão do tráfico de drogas. Qual é a droga, doutor Leonardo Assunção, qual é a droga que é mais usada aqui dentro de Maceió? Sem dúvida alguma ainda é a maconha, né? A maconha tem uma amplitude aí, uma
capilaridade. Posso dizer hoje que dos 102 municípios de Alagoas, todos eles já foram atingidos pela maconha, né? Então ela está disparada na frente dos outros entorpecentes. Mas, para nossa tristeza, o crack também já vem crescendo numa quantidade muito grande, assim, e o crack tem um poder destrutivo bem maior, né? Mas já está aí banalizado. Vemos pessoas nas ruas aí, entregues praticamente ao crack, né? Pessoas que deixam de ter o convívio familiar, passam a morar na rua e lá fazem tudo, né? Muitas vezes delinquem para poder sustentar seu vício e em razão do crack. Mas a maconha ainda tem uma quantidade bem maior de usuários. Quando assim, preso, porque eu aprendi uma coisa, acho tão interessante, adulto é preso, menor é apreendido. Exato. Por quê menor é apreendido? Porque o adolescente infrator ele tem um tratamento diferenciado, né? Ele não tendo atingido a maioridade ainda, ele tem que estar numa unidade diferente, ele não pode estar misturado com um adulto. É uma tentativa do Estado, através do seu legislador, quando fez a lei, de deixando aquela pessoa separada, ele ainda tem uma chance maior de ser trabalhado e sair daquela vida delitiva. Ao passo que, quando ele já está na idade adulta e ingressa nessas unidades prisionais que nós temos completamente corrompidas, exatamente, a chance dele entrar e não conseguir voltar mais para uma vida correta é muito maior. Então, essas diferenças no tratamento, que muitas vezes são até complexas de se manter, né? Você tem aquele adolescente numa unidade separada, muitas vezes ele não deve nem ser algemado, alguns cuidados que são tomados com ele, no objetivo de deixá-lo numa situação de mais fácil regresso. Aí eu vou perguntar uma coisa que eu quero saber e eu acho que nunca passou na cabeça de muitas pessoas, mas a sua já passou. Às vezes a gente vê algema de metal e às vezes a gente vê uma algema que parece uma pulseirinha. Existe a diferença de colocar algema de metal e algema de pulseirinha? Não, na realidade isso não existe. Muitas vezes no momento da aquisição desses equipamentos, algum gestor escolhe, né, esses equipamentos de plástico, que eu particularmente não tenho uma confiança muito grande, até porque já vi situações em que esse tipo de material foi rompido pelo infrator, seja ele adolescente ou seja ele adulto, gerando até situações de o policial sair ferido com a utilização desses objetos. Nós que estamos no dia a dia do uso da algema, sabemos que até mesmo aquela metálica possibilita várias situações de reação por parte do infrator. Imaginem os senhores aquela de plástico. Na maioria dos casos ela consegue conter, mas um ou outro caso pode haver uma reação e isso sempre é perigoso na área policial porque pode levar à morte, seja do infrator ou pior ainda até mesmo do policial que lá está trabalhando ou ainda do cidadão que esteja passando no momento de uma fuga de uma pessoa dessa. Então seria melhor que tivéssemos o equipamento metálico. Doutor Leonardo, vamos para os nossos comerciais e voltamos com mais perguntas. Cláudia de Bulhões, no programa Gente da Gente, aqui na sua TV Maceió, com um papo, uma entrevista com o doutor Leonardo Assunção. Doutor Leonardo, delegado de polícia, nos informando coisas que eu não sabia, nem você também. E agora nós vamos ter certeza que sabemos.
Doutor Leonardo, acabamos de falar sobre as algemas de plástico. Agora eu queria algumas informações sobre a tornozeleira eletrônica. A minha primeira pergunta é a seguinte: aquilo tem código? Como é que é? Explique. Aquilo é um objeto que tem partes plásticas, mas também tem partes eletrônicas que possibilitam um rastreamento, o controle dos locais onde aquele indivíduo que a usa está circulando, se ele está contido num determinado local, como ele deve ficar a partir de alguns horários, né? Foi uma forma que o Estado brasileiro encontrou, né, de permitir a liberdade de algumas pessoas, que o Poder Judiciário analisa e entende que essas pessoas já podem retornar ao convívio social com diversas limitações, né, que são chamadas medidas cautelares. O indivíduo que passa a ir para a rua, mas com limitações, não pode estar em determinados lugares, em determinados horários, realizar algumas atividades, sair de determinadas áreas sem a comunicação e a autorização do Poder Judiciário. Foi uma forma aí, infelizmente, já que nós não tínhamos novos presídios para deixar todos os custodiados, de liberar algumas pessoas para que surgissem novas vagas nos sistemas prisionais brasileiros. O que é, na minha opinião, até um pouco triste, que bom seria se tivéssemos mais vagas, quer dizer, bom mesmo seria se não tivéssemos tantas pessoas presas. Não tivéssemos necessidade, né, no doutor? nível, por exemplo, da Holanda, que abre vagas para outros países, ela aluga vagas porque seu sistema prisional está vazio. Né? Bom mesmo seríamos se chegássemos a esse ponto, sendo que o Brasil é o terceiro país no mundo no número de presos. Né? Terceiro, é? Terceiro. Só perde aí para os Estados Unidos e a China. A China, por razões óbvias, até porque tem uma população muito maior do que a nossa, e os Estados Unidos, que é um país também conhecidamente encarcerador. Então, foi uma forma que encontraram de utilizar esse equipamento, né, que tem uma tecnologia muito grande, mas também coloca algumas atribuições a mais para o aparelho policial brasileiro, quando há um descumprimento de algumas dessas medidas e a polícia tem que localizar e prender esses infratores. Doutor Leonardo, como é que localiza? Ele tem um painel, tem um computador, aí tem alguém só, eu monitoro fulano, eu monitoro Beltrano. Como que é esse monitoramento? A gente sabe que, obviamente, tem informações aí que não podem ser repassadas, mas há um controle, sim, dessas eletrônico, pessoas que estão, digamos exato, assim. Há um controle dessas pessoas que estão nas ruas, né, e um acompanhamento, né, havendo alguns lapsos aí no cumprimento dessas medidas, esse indivíduo pode ser recapturado e retornar ao sistema prisional, que para ele não é uma grande vantagem. Mas, infelizmente, ainda acontece muito. Os indivíduos são soltos e, pouco tempo depois, retornam ao sistema prisional novamente de forma fechada. Tem mais ou menos o número de quantas pessoas em Alagoas usam a tornozeleira? Sabe, mais ou menos? É um número difícil de dizer, porque os aparelhos chegam, sempre há uma necessidade de mais aparelhos e muitos indivíduos acabam danificando esses aparelhos, que levam tempo de conserto, tudo isso. Nem todos, às vezes, são usados porque são guardados por uma necessidade, então eu preferia não arriscar um número aqui, porque é perigoso até para não, de repente, assustar a população com dados que estivesse fugindo um pouquinho da realidade. Né? É interessante esse sistema de tornozeleira eletrônica, porque eu não gosto muito desse sistema de presídio. Eu acho que presídio é só para quem mata, para quem rouba, assim, mas para determinados... Os crimes mais graves. Eu acho que determinados tipos tinham que ser penas alternativas. Agora, a pena alternativa de ir um dia de tarde para um determinado local, isso não é pena alternativa. E para chegar lá ficar sentado... acho que estamos... Não que eu... tem uma simpatia para alguns crimes, para a utilização das chamadas penas alternativas, né? Só que está havendo aqui no Brasil uma banalização dessas medidas, porque você não pode pura e simplesmente reduzir isso a quase nada. Né? Muitas vezes não há uma fiscalização desse cumprimento, né? O indivíduo recebe uma pena dessa, mas não verifica se ele cumpre. Então isso é muito perigoso. Para que o Brasil tem essa tradição, utiliza alguns institutos, aí antes desse instituto chegar à sua plenitude, já resolve trocar porque acha que ele não serviu. Só que esse da pena alternativa não vem sendo bem utilizado aqui no Brasil. Nós temos que botar medidas, né, para
para cada delito que foi praticado, né? Se é um delito relacionado à droga, de repente alguma coisa na área de saúde, alguma coisa ligada a pessoas que já passam daquela situação de drogas num estágio pior. Trabalho mesmo. Né? Uma coisa mais firme. Por exemplo, um exemplo muito bom que eu vejo é na questão do torcedor. Nós temos agora o juizado do torcedor em pleno funcionamento aqui em Maceió. Todo jogo no Rei Pelé nós temos um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz de direito, um defensor público lá no estádio Rei Pelé. Eu tive a oportunidade de participar no primeiro jogo em que esse grupo de profissionais voltou a atuar ali no Rei Pelé e 2 pessoas foram presas utilizando entorpecentes como usuários e receberam lá uma reprimenda. Durante 5 meses vão ter que nos horários de jogos se apresentar em determinado local para que eles não possam mais assistir os jogos, portanto não vão frequentar estádio e além disso ainda vão ter que ir a um tratamento, um setor que faz um tratamento de saúde para tentar retirá-los daquela situação. Então foram 2 medidas casadas que podem aí sim avançar. Agora você pegar em crimes até mais graves e colocar medidas, como você bem disse, uma semana, de 14 a 16, passar num determinado local, que nem isso vai ser verificado, então é muito pouco, né? Acaba sendo um incentivo à prática delitiva, infelizmente. É verdade. Doutor Leonardo, as pessoas estão muito curiosas para saber a sua opinião sobre a diminuição da maioridade. Maioridade penal. Maioridade penal. Nós vamos para o intervalo e voltamos para você dar a sua opinião. Aqui com o doutor Leonardo Assunção, delegado de polícia, nos esclarecendo, oferecendo depoimentos fantásticos para você, meu telespectador do canal 22 da Grade da NET, e para você, meu internauta da TV Gente da Gente e da TV Maceió. Doutor Leonardo, é tanto assunto que aqui o meu ponto manda e diz que as pessoas estão pedindo lá embaixo. Diminuição da maioridade, porte de arma, como é que se diz? Como é? Ah, sim, se você é a favor que seja liberada a maconha. Então, vamos por etapas. Exatamente. E para de dar sugestão aqui. Diminuição da maioridade, doutor Leonardo. Como é que vão ficar se for liberado? Como é que vai ficar os nossos presídios? Como é que isso se passa para você? Cláudia, eu vou tentar ser objetivo aqui, até porque cada um desses temas daria um programa só sobre eles, porque são complexos, né? E acho que estamos chegando já do meio para o fim do programa, tem que ser objetivo. Então, questão da redução da maioridade penal. Acho até que minha posição vai de encontro à maioria da população. Eu sou contrário à redução da maioridade penal, por entender, na minha experiência diária, lá vendo esses adolescentes chegando, eu percebo que a maioria deles, se fosse feito um trabalho, né, de assistência social, um trabalho efetivo de educação, suas famílias tivessem um acompanhamento na área do emprego e da renda, né, muitas pessoas desempregadas, tivessem uma moradia digna, muitos deles teriam um devido encaminhamento, uma devida
reinserção social, mas a maioria deles são fruto praticamente de um abandono social. O único contato que eles têm com o Estado é a polícia. Eu não quero dizer com isso que eles não devam ser punidos. Tem que ser punidos, sim. Inclusive, eu defendo que a maioridade não deva ser reduzida. Mas nós podemos, por exemplo, discutir o aumento da pena ainda dele enquanto adolescente. Ele, ao invés de ser 3 anos só o máximo, podemos aumentar isso para 5, 6, isso pode ser discutido. A minha preocupação, de quem conhece um pouco aí da realidade prisional de Alagoas e até mesmo do Brasil, você pegar um adolescente de 16 anos, muitas vezes franzino, malnutrido, e colocá-lo no sistema prisional brasileiro, esse adolescente, se sobreviver ao final dessa estada lá, vai sair muito pior do que entrou, porque ele passa lá dentro a ser vítima de várias práticas delitivas e passa a receber orientações muito cruéis de seus companheiros de cárcere. Então é melhor que ele seja mantido separado, e se houvesse um trabalho de ressocialização efetivo, certamente muitos deles não delinquiriam novamente. Salvo aqueles casos que você sabe que são pessoas que vão recalcitrar eternamente, que nós temos pessoas que têm psicopatias e outras características que levam à reincidência, mas muitos deles sairiam desse caminho. Falta uma atuação do Estado maior, porque o que vemos muitas vezes, Cláudio, o Estado só chega a essas pessoas através da polícia. Não chega na educação, não chega na saúde, não chega na moradia, não chega no emprego, não chega na assistência social. Quero até aqui louvar uma recente fala do secretário de Defesa Social, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que culpou até mesmo a corrupção, né? O desvio do dinheiro público, colocou como uma das grandes causas para essa dificuldade policial. Porque não vai ser só a polícia que vai resolver todos esses problemas. É verdade. É interessante essa observação. O único contato que eles têm com o Estado é a polícia. Infelizmente. Ou seja, nós estamos falhando. Bastante. E nós somos o Estado. Exatamente. Não é só quem é prefeito, não é só quem é governador. O povo é Estado. Na hora que eu elejo o meu candidato, eu estou metendo a mão também no menor. Na hora que eu não presto nenhum serviço à comunidade para algum menor, para alguma coisa, eu também estou me omitindo. Se eu tenho condição de prestar aquele serviço. E fica aqui um duro alerta, Cláudia. Muitos telespectadores aqui nos assistindo, às vezes veem esse adolescente infrator como um jovem muito distante, muitas vezes só da periferia, mas chegam lá muitas vezes adolescentes de classe média, classe até alta, e quando chegam esses adolescentes nós nos questionamos, será que esses também deveriam ir para o sistema prisional? Porque nós só pensamos isso em relação àqueles desvalidos, né, sem renda, sem nada, mas todos deveriam ir caso a menoridade fosse reduzida, inclusive aqueles de classe média e classe alta que muitas vezes achamos que são pobres coitados, mas que delinquem também. Nossos comerciais. Programa Gente da Gente com Cláudia de Bulhões e hoje aqui com meu amigo querido Leonardo Assunção, delegado de polícia, lotado na Central de Flagrantes, que tem um conhecimento do direito e da vida que realmente eu fora do ar, conversando com ele, eu fico, será que eu devo perguntar isso ou aquilo é mais importante ou aquilo outro é mais importante? Vamos fazer um programa só com o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, você já nos disse que é contra a diminuição da maioridade e expôs os seus porquês. Agora, outra pergunta
que o povo quer saber. Liberação do uso de arma. Cláudia, também tenho entendimento que acredito ser minoritário, principalmente na polícia e também na sociedade que se vê hoje em dia bastante assustada. Eu sou totalmente contrário à liberação da arma de fogo para a população em geral. Acho até que ela deve ser extremamente restrita, só para profissionais de segurança mesmo, porque a arma de fogo é um conduto muito grande de tragédias, Cláudia. A arma de fogo muda a realidade de uma pessoa de uma hora para outra. O cidadão comum tem aquela imagem, aquela fala que é muitas vezes repetida, que o criminoso só está lhe procurando porque tem certeza que o cidadão de bem não usa arma de fogo. Não é isso que nós temos? Eu penso assim. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a arma de fogo implica um treinamento muito grande, uma preocupação maior ainda, e só um dado para a gente refletir. Geralmente o cidadão de bem que tem sua arma de fogo em casa, que muitos podem ter legalmente, essa arma de fogo não fica na mesa de jantar da sala ou na mesinha de cabeceira ao lado de sua cama. Essa arma fica guardada com a devida cautela, até porque a maioria das pessoas tem crianças que circulam em suas residências ou adolescentes que podem pegar essas armas. Então essa arma fica guardada, muitas vezes a munição em outro local. Então essa arma não está pronta ao emprego imediato. No caso de um ingresso de um bandido, que tem um elemento surpresa, exatamente, a arma não poderá ser usada. O que vai acontecer? Essa arma vai ser mais uma que retornará para as ruas para servir aos criminosos. Então nós devemos refletir sobre isso. O uso da arma nas ruas, como muitas pessoas também defendem. Isso leva a muitas tragédias. Uma discussão de trânsito entre duas pessoas desarmadas geralmente chega a agressões verbais. Com uma arma de fogo portada por uma delas, ou talvez pelas duas, muitas mortes vão acontecer, Cláudio. Nós somos um país recordista mundial em homicídios, um país que pouco usa apura. Será que dando mais armas de fogo para essas pessoas, nós vamos resolver o problema? Mais de 80% das mortes no Brasil são armas de fogo. E essas armas, muitas vezes, eram armas que eram legais. Então, eu não acho que colocando mais armas de fogo no mercado, e muitas delas vão retornar para a criminalidade, que vai resolver o problema. E só esse ponto daria um programa inteiro para debatermos, tem muito mais argumentos nesse sentido, mas em respeito às outras perguntas aí dos internautas, prefiro não concluir completamente o meu pensamento. Mas sou completamente contrário a essa liberação e busco até ser bem rígido quando uma pessoa é presa nesse sentido. Porque todo mundo que é preso, a maioria dos criminosos que são presos, e na nossa experiência policial... Preso com porte de arma, não é isso? Temos experiência de pessoas que chegam lá, que são presas portando arma de fogo, a conversa é sempre a mesma. Não, eu estou aqui para me proteger. Defender. É só para me defender. Só que na experiência policial nós sabemos que ele ia assaltar. Então essa linha é muito tênue, se o indivíduo é criminoso ou se é um cidadão de bem que queria se proteger. Interessante as observações do doutor Leonardo. Doutor Leonardo, eu sempre tive assim, uma curiosidade muito grande, e tenho certeza que o meu telespectador também, e meu internauta também, aqui no seu canal 22 da TV Maceió. Como que uma pessoa é presa em flagrante e é arbitrada a fiança? Daqui a pouco nós voltamos. Voltando aqui no canal 22 da Grade da NET, Cláudia de Bulhões, com o delegado Leonardo Assunção, que eu tenho uma curiosidade muito grande. E tenho certeza que você também. Como que são arbitradas
as fianças de um preso em flagrante? Se é de acordo com o caso. Doutor, explica. O delegado, no caso da autuação em flagrante, nos crimes em que cabe o arbitramento da fiança na delegacia, porque não são todos os crimes, os mais graves nem cabe esse arbitramento, mas o delegado tem que ter aí um bom senso muito grande, porque nós temos aí um lapso, né, um intervalo muito grande, que vai de um salário mínimo a 100 para arbitramento de fiança, podendo até isso ser aumentado. 100 salários? Até 100 salários. E isso pode até ser aumentado em alguns casos muito específicos. Então o delegado tem que ter um bom senso muito grande, até porque naquele momento da prisão você não tem todas as informações daquele indivíduo. O valor mínimo é um salário? Um salário mínimo. Há situações que você pode até reduzir um pouco, né, e até em alguns casos bem específicos, eximir aquele cidadão no pagamento de fiança. Mas no momento da prisão em flagrante, geralmente você não tem muitas informações. Você colhe ali algumas informações inerentes àquele caso, né, das circunstâncias que cercam aquele indivíduo preso, para tentar fazer um valor justo e um valor ao mesmo tempo rígido. Né? Porque você também não pode, eu pelo menos entendo assim, não sei nem se eu sou a maioria, mas também uma coisa que torne muito fácil a conduta do criminoso. Quando foi preso, você coloca um valor irrisório, aí parece que ficou um convite ao crime. Né? Então você tem que ter um meio termo ali para tentar... É uma coisa difícil para um delegado, não é, doutor? A pessoa... Arbitrar, você... Aí vem na minha cabeça assim, uma coisa muito, muito povo. Se você pagar tanto, você é livre. Livre até para ser julgado, né? Na verdade, a pessoa será liberada naquele momento e vai ter início um processo, e que nesse processo ela também terá várias obrigações a cumprir. Caso não cumpra uma delas, perderá esse valor que foi arbitrado como fiança e poderá até voltar a ser presa. Né? Então tem consequências graves aí. Então tem a fiança e várias coisas que tem que cumprir, é isso? Exato, tem limitações que ele vai ser obrigado a seguir. Entendeu, meu caro telespectador? Não é só pagar e ir embora. Não, ele tem também coisas que ele tem que fazer. Exatamente. E não são todas as pessoas, nem todos os crimes que poderão efetuar esse pagamento de fiança. Né? Aí, doutor, eu vou lhe colocar assim numa calça justa. Quando que é arbitrado, assim, que situação assim imaginável e possível, arbitrada sem salários mínimos ou mais? Para o arbitramento de fiança, Cláudia, como eu disse anteriormente, temos que levar em conta várias circunstâncias. Uma delas, talvez a principal, é a condição financeira daquele indivíduo que está sendo autuado. Então, o delegado de polícia tem que ter o bom senso se ele está autuando um indivíduo humilde, morador de um bairro da periferia de Maceió, por um crime simples. Ele não pode colocar o mesmo valor que ele colocaria para um cidadão rico, morador da área mais nobre de Maceió, de repente num prédio, numa cobertura, num crime gravíssimo. Ele não pode botar valores semelhantes. Nesse segundo indivíduo que eu narrei, ele tem que ter um valor de fiança bem maior, até para ter uma equiparação com aquele, né, que financeiramente é desigual dele. Você não pode tratar igualmente os desiguais, porque senão você estará sendo injusto. Então o indivíduo, infelizmente, o aparelho policial brasileiro, e alagoano mais especificamente, ainda não chegou nesse nível de ter em sua rotina a prisão de pessoas mais ricas, o que talvez devêssemos fazer bem mais. Mas quando chegarmos, e quando esses casos às vezes acontecem, chegam lá na central, esses valores maiores têm que ser colocados para que aí possamos fazer uma coisa mais próximo da justiça. Não é que é o Batista? Pelo menos, se ele fizer uma coisa, vai ser arbitrado em maior valor do que vamos dizer assim, um pequenino, uma pessoa Exato. Classe C. Exatamente. Então tem que haver esse rigor, esse bom senso no momento do arbitramento. Eu acho muito... Olha, eu estou entrevistando pessoas aqui com determinadas funções e profissões que eu acho muito difícil exercer aquelas profissões. Porque todo mundo pensa que delegado de polícia, né, doutor? É fácil. Vou portar uma arma, vou agora mandar, vou fazer o quê? Vou mudar com a realidade do Brasil, né? Aí você já foi por outro lado, mais assim, digamos, mais social. Eu estou assim no lado do mando, do que às vezes muitas pessoas pensam, né? Ficou logo entusiasmada.
eu vou ser delegado de polícia e vou prender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas é muita responsabilidade. Primeiro, para você ser delegado, você fez o quê? Curso de Direito. Curso de Direito. Depois. Um concurso público, um concurso bem concorrido. Público. Isso. E depois esperou a nomeação. Exato. E depois entra e vai adquirindo experiência ao longo do tempo com diversos casos, os mais variados possíveis. Quando nós imaginamos que já vimos quase tudo, vem situações completamente novas para todos os profissionais. Então é algo extremamente complexo. Lembrando que o delegado de polícia é uma das peças de uma engrenagem muito grande, uma engrenagem que tem muitos defeitos que deveriam ser corrigidos, a maioria deles na nossa legislação, que deveria ser melhorada. Então é muito complexo, né? Por mais que a pessoa faça, às vezes ainda fica com aquele sentimento de que poderia ter um resultado bem melhor. Então é quase que uma ciência de tão complexo que é, para você entender e se manter motivado diante dessas dificuldades que nós temos num país extremamente violento como o nosso. Doutor Leonardo, vamos para o nosso intervalo, porque eu tenho mais perguntas que vão lhe deixar numa calça justíssima. Cláudia de Bulhões, aqui na sua TV Maceió, canal 22 da grade da NET, com o programa Gente da Gente, hoje trazendo informações espetaculares com o delegado de Polícia Civil, doutor Leonardo Assunção. Aí eu vou fazer uma pergunta a ele. Doutor Leonardo, quando entra a Polícia Civil e quando entra a Guarda Nacional, qual é essa diferença? Qual é essa linha de diferença que eu nunca entendi? Na verdade, Cláudia, a Força Nacional foi trazida aqui para o estado de Alagoas, para dentro ainda do Plano Brasil Mais Seguro, para prestar um apoio na questão da segurança pública. E vieram duas fases, duas partes da Força Nacional. A parte ostensiva, que são aqueles militares, né, que fazem esse policiamento de ronda, e a parte investigativa, que são policiais civis de outro estado para que vieram. Esses da parte ostensiva da Força Nacional estão ajudando as forças estaduais em alguns trabalhos de operações, rondas, em algumas áreas específicas. Muitas vezes agora misturados com as forças estaduais, então fica mais difícil dizer. Então não existe uma linha de diferença? Hoje eles estão praticamente juntos, só através da viatura, da farda, que a pessoa percebe. Eles dão plantão lá na central de polícia? Flagrante, que digo? Uma parte da Força Nacional está no COD, no Complexo de Delegacias Especializadas. Certo. Mas essa parte é a parte da Polícia Civil, que aí sim nós temos uma divisão. Na Polícia Civil fica mais fácil de eu explicar quando ficará a Força Nacional especificamente, porque eles estão muito ligados ao trabalho de investigação de homicídios. Então, quando temos um homicídio aqui na capital, muitas das vezes temos profissionais da Força Nacional atuando, quer seja no local do crime, quer seja posteriormente na investigação que tem sequência. Então a Força Nacional está ligada ao homicídio aqui em Maceió, entendeu? Na Polícia Civil. Na Polícia Militar são as rondas. Doutor Leonardo, eu vou dizer uma coisa. O meu telespectador queria saber muito mais e eu também. Mas vamos deixar para uma próxima. Vamos ficar com a aguinha na boca, agradecer a nossa audiência, que todo dia que nós aparecemos na TV e entramos na sua casa, sabemos que nossa audiência está maior. Agradecendo a presença aqui do doutor Leonardo, mas antes queria saber, se ele fosse
possível, o que você faria, assim, em poucas palavras, para diminuir a insegurança em nosso Estado? Essa foi pesada, viu? A melhoria da educação, que eu sempre falo, é uma coisa de médio e longo prazo, não será tão imediata. Então podermos cobrar um pouco mais do profissional da área de segurança pública e dar muito mais condições a eles, né? Porque temos limitações muito grandes nas forças policiais, muitas delas salariais e algumas materiais também. Então cobrar e dar mais condições desse profissional para ele poder mostrar mais e ser cobrado numa situação melhor pela população. Então acho que isso melhoraria. Agora, isso na área de segurança. Agora, tem várias outras medidas, como falei anteriormente, que são fundamentais. O cidadão não pode se iludir com essa fala de que apenas a polícia resolverá o problema de segurança do Brasil. É um problema extremamente complexo que tem que ter ajuda de várias outras forças. Rapidamente aqui, uso só o exemplo do estado do Rio de Janeiro, que tinha conseguido uma melhoria muito grande com um belo projeto das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, e agora vemos um certo regresso no avanço que eles tiveram, porque outras medidas não foram tomadas. Continuou apenas com a polícia chegando às comunidades carentes. Não vimos as outras partes do Estado, as outras faces estatais chegando. Então, os criminosos estão tentando retomar aquilo que já foi seu, infelizmente. Então, a polícia é apenas uma parte dessa grande engrenagem. Muito obrigada, doutor Leonardo Assunção. Muito obrigada, meu telespectador. Muito obrigada, meu caro internauta. Estamos de volta daqui a pouco, ou mais um pouquinho, na sua TV Maceió.